A primeira Copa do Mundo ao vivo. A chegada da TV a cores. E o começo das transmissões em rede. Tudo isso e muito mais, agora no terceiro episódio de TV anos 70. No pique da Globo. Rede Bandeirantes, a imagem de Bandeirantes. Nós somos a TVS. A TV Manchete. A TV Manchete 863 São Paulo. No dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, entra no ar a TV Gazeta, Canal 11. Ainda em janeiro, no dia 31, é inaugurada em Fortaleza a TV Verdes Mares, Canal 10. A famosa TV da Sereia. Ela veio para quebrar o monopólio que a TV Ceará havia implantado faz 10 anos. Na década passada, além do Ceará, Mato Grosso do Sul, que não se chamava Mato Grosso do Sul, era só uma parte de Mato Grosso ainda, Maranhão e Espírito Santo ganharam as suas emissoras de televisão. Nos anos 70, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia ganharam as suas emissoras de televisão. Uma emissora Rede Amazônica. Por causa da estação de Tanguá, o Brasil pôde acompanhar a sua primeira Copa do Mundo ao vivo. Curiosamente, a Copa de 70 ela ia ser só da TV Tupi. Mas aí houve um rebuliço geral e foi organizado um pool, uma transmissão simultânea entre Globo, Tupi, Bandeirantes e a Rei. A TV Excelsior ficou de fora porque era mal vista pelos militares e também estava muito mal das pernas. Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de televisão e rede de emissoras independentes. Alô, alô, México! Essa Copa de 70 ainda teria mais uma novidade, o replay. E ela também pôde ser vista a cores, mas pouquíssimas pessoas no Rio e em São Paulo puderam acompanhar tal evento, né? Apenas na estação de Tanguá, em Itaboraí, e no Edifício Itália, em São Paulo. Ainda naquele ano, a Globo estrearia uma novela que mudaria para sempre os rumos da sua história. No 8 de junho, entrava no ar Irmãos Coragem, de Jeanette Claire. Essa novela foi o primeiro grande sucesso nacional da Rede Globo. Também foi a primeira vez que o público masculino parou para olhar uma novela, porque até então os homens achavam que novela era coisa de mulherzinha. E Irmãos Coragem veio para quebrar isso, porque ela tinha uma pegada meio faroeste, além do que o futebol era uma presença constante na trama por causa do personagem do Cláudio Marzo. Vou voltar para minha terra, visitar minha mãe, meus pais, meus irmãos, que eu não vejo há muitos anos. Vejam, telespectadores, que magnífico exemplo. Duda, o vencedor. Felicidades, Duda. Parabéns, Flamengo. Estamos apresentando Irmãos Coragem. Foi nesse ano que a Globo se firmou como líder nacional de audiência. Rede Globo, mais de modelo, acima do padrão, dinâmica avançada da comunicação. Em 30 de setembro daquele ano, sairia do ar para sempre a TV Excelsior Canal 9. A Excelsior, além de estar numa péssima situação, teve essa concessão cassada pelo governo federal. Foram só 10 anos, mas o suficiente para mudar a história da televisão brasileira. Em 21 de abril de 71, entrava no ar o jornal Hoje. Na época era chamado só de Hoje. Vários apresentadores passaram por sua bancada, desde Márcia Mendes até Sandra Nemberg.
tenho a agradecer a você, que esteve aqui tão pertinho de mim todo esse tempo, e te desejar tudo de bom, que você seja feliz aqui como eu fui. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Em agosto daquele ano, estrearia a novela Meu Pedacinho de Chão, a primeira novela educativa da nossa TV. Uma coprodução entre a Globo e a TV Cultura de São Paulo. Eu quero ver esse diploma, vamos, cara. Pai, eu fiz agronomia. Dois anos depois, estrearia João da Silva, produzida pela TVE, que ainda não tinha um canal próprio. Essa produção da TVE foi exibida em todos os canais da época, era meio que uma obrigação. Acho que vou aprender muito com a senhora. Olha, o nosso tempo está curto, mas antes, eu quero ver você fazer uma adição de 6 parcelas que eu vou adivinhar o resultado. A senhora adivinha se viu fazer? Isso mesmo. Escreva aí 3 números de 2 algarismos, um embaixo do outro para somar. Em 28 de outubro, a Globo sofre mais um incêndio. Mas um ainda pior viria alguns anos depois. Nesse estúdio do auditório, principalmente, pegou fogo. Tinha cenários ali embaixo. Segundo as explicações, teria sido cigarro, gente fumando escondido, deixou o cigarro debaixo da cadeira. Em 15 de novembro daquele ano, entra no ar a TV Sergipe, em Aracaju. É a primeira emissora de televisão daquele estado. A TV Sergipe já tinha feito testes no ano anterior com a Copa e também já havia exibido a chegada do Homem à Lua, mas foi só no finalzinho de 71 que ela entrou em operação para valer. TV Sergipe, nos 25 anos da Rede Globo. 72 começa com a extinção da TV Continental Canal 9. À beira da falência, a emissora foi caçada pelo Betel. A festa da uva de Caxias do Sul marcaria o começo de uma nova fase em nossa televisão. O dia 19 de fevereiro de 72 ficou marcado para sempre como o dia em que foi feita a primeira transmissão a cores de nossa TV. Foi justamente aquela festança que ficou registrada para sempre na história das comunicações em nosso país. A transmissão oficial, porém, só começou um mês e meio depois, em uma sexta-feira santa. Naquela noite, as emissoras ofereciam as mais diversas atrações, todas em cores. Na Globo, o caso especial Meu Primeiro Baile, com Glória Menezes e Francisco Coco. Marina? O Wilson Duarte, se não me engano. Que bom que você não esqueceu meu nome. É sinal que eu não estou tão diferente assim. Na Tupi, o programa mais cor em sua vida. Anunciamos neste instante, para todo o Brasil, o início oficial das nossas transmissões a cores. Fomos os primeiros, todos sabem, a implantar a televisão no Brasil e na América do Sul. A TV Tupi, a rede Tupi de televisão, fez o primeiro teste a cores no Brasil. Isso, há 9 anos. Na TV Rio, o longa-metragem Viva Maria. E na TV Record, cinema colorido com cartucho e o cálice salgado. Só que uma TV colorida, naquela época, custava em média 6 salários mínimos. Em 6 de março, estreou na TV Gaúcha um telejornal que iria mudar o jeito de fazer jornalismo regional no país. O Jornal do Almoço. O Jornal do Almoço é um telejornal bastante tradicional aqui no sul do país, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Aliás, ele estreou primeiro aqui no Rio Grande do Sul em 1972 e em Santa Catarina 7 anos depois, em 1979. Era uma época em que a programação da Globo não tinha espaço reservado para telejornalismo local na faixa do meio-dia. Inclusive, é engraçado porque o Jornal do Almoço ele é super tradicional em ambos os estados, porque ele forma comunicadores, né, tanto para o mercado catarinense quanto para o mercado gaúcho. Quem passa pelo Jornal do Almoço tem o seu devido reconhecimento. Ele cumpre uma tradição de reunir toda a família na hora do almoço, principalmente no interior.
Mesmo com a rotina das grandes cidades, até a gente pode ver nas capitais uma certa tradição do pessoal se reunir na pausa para o almoço, tanto no trabalho quanto na escola, e de ter sempre a TV ligada no Jornal do Almoço. Ele é um programa que sempre teve uma audiência muito boa, muito expressiva. Ele, inclusive, faz parte das discussões das pessoas, tanto à tarde quanto à noite. O que passou no Jornal do Almoço é pauta para todo o dia. Os seus apresentadores também têm uma trajetória muito longa à frente dos seus telejornais. O Mário Mota, em Santa Catarina, tem décadas de Jornal do Almoço. A Cristina Ranzolli, aqui no Rio Grande do Sul, também tem décadas. São pessoas assim que saem na rua comentando sobre eles e simplesmente todo mundo tem o que falar sobre. Ele foi um dos pioneiros na implantação do projeto dos Praças TVs ao meio-dia na Rede Globo. O Jornal do Almoço foi inspiração para todas as emissoras e, como sempre, é o espaço mais esperado do dia para comentários políticos, esportivos e até de entretenimento. O Jornal do Almoço, assim, na história da televisão brasileira, tem uma função muito importante. 10 de abril marca a estreia de um grande sucesso na televisão. Selva de Pedra. A novela conseguiria a marca de 100% de aparelhos ligados no Rio e em São Paulo, no capítulo em que Simone é desmascarada. Mas o que é isso? Uma cilada? Não, dona Simone Marques. Não se trata de uma cilada. Eu trouxe aqui todas as testemunhas e todos os elementos que dispomos para provar que a senhora está fazendo uso de falsa identidade, incorrendo assim num delito que lhe poderá custar alguns anos de cadeia. O acidente de carro da protagonista foi outra cena que entrou para a história da nossa televisão. Em outubro, duas estreias históricas. A primeira versão de A Grande Família... Lineu, que dia que é hoje? Ô, Nenê, você ficou maluca? Me acordar pra perguntar que dia é hoje, Nenê? Puxa vida, hoje é aniversário do papai e eu esqueci. Não. Coitado, ele tava falando sozinho agora há pouco lá na sala. Desde manhã que ele tá tão estranho. Eu lembrei, ele tá fazendo 62 anos hoje. E Vila Sésamo, produção da Globo com a TV Tupi. Garibaldo! Muito prazer, dona Gabriela. Garibaldo, ouve o que o Juca tem pra falar? Sim, César, é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Esse é o Garibaldo. Que moço bonito, não é? Em dezembro, o Piauí ganha sua primeira emissora de televisão, a TV Rádio Clube Canal 4 de Teresina. A TV Clube operou sozinha durante 13 anos. TV Rádio Clube do Piauí, Canal 4. A força de um ideal. Em 22 de janeiro de 73, estreou a primeira novela colorida da nossa televisão, O Bem Amado, de Dias Gomes. Segundo uma reportagem da época, porque eu li o TV Pesquisa da PUC-Rio, ela só seria exibida em cores para os técnicos da emissora. Como tudo era muito novo, a imagem acabou ficando muito colorida e muito estourada. Ou seja, tudo que era vermelho era muito vermelho, tudo que era azul era muito azul, tudo que era branco ficava muito branco e rasgava a imagem. E ao contrário do preto e branco, a cor ela mostra as imperfeições de cenário, de figurino, etc. Né? E a produção teve que ser cuidada, teve que ser muito bem cuidada. É como se fosse há uns 7, 8 anos atrás com HD. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquela época. Tudo que ele disser é pura verdade. Só que a culpada de tudo fui eu. O Cecil só foi lá para ajudar. Quer dizer que a senhora fez isso, embora mente sabendo que está se botando publicamente contra mim, embora mente sabendo que está me desmoralizando. Eu fiz isso para corrigir um erro seu. A senhora agora está passando borracha e fazendo corrigendas na minha escrita, diante da opinião pública para todo mundo saber que a senhora acha seu pai um errado. Meu pai não. Prefeito. A Tupi estrearia sua primeira novela colorida em novembro daquele ano, O Conde Zebra. E daí? Negociamo, sabe? Como negociamos? Negociamo, negócio, não sabe que é negócio? Negócio é negócio, tem a mercadoria, tem o dinheiro, então se fala o outro, eu falo um pouco, ele fala mais, faz uma proposta, faz uma contraproposta. Falando na Tupi, Mulheres de Areia, a primeira versão, estreou em 26 de março daquele ano. Foi um grande sucesso
e entrou para a história. Essa versão tinha a Eva Vilma no papel principal e o Guarnieri fazendo da Lua. Fala, Tonho! Onde está minha irmã? A Raquel, ela morreu. Agora, a Raquel é você. A Globo fez o remake, A Mulher de Areia que vocês conhecem hoje é um remake. A Globo fez o remake 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, em 93. Oi? Raquel. Meu Deus, como que foi isso? Onde é que você estava? Em 3 de abril daquele ano, entra no ar o Globo Repórter, às 11 da noite, fazendo 5 documentários do cotidiano, com entrevistas e locução dos apresentadores. Cercados por agentes da Polícia Federal, os rebeldes do movimento indígena norte-americano denunciam a situação de extrema miséria e de desrespeito aos seus direitos. Querem ser ouvidos no Conselho de Segurança da ONU e recusam todas as propostas do governo. Em 74, ele passaria a ser exibido depois da novela das 8. Na verdade, isso foi muito por acaso porque o Globo Repórter só foi parar às 9 da noite por causa do horário político. Naquela época não tinha horário. O horário político entrava 10, 11 horas da noite. Isso acabou remanejando o Globo Repórter para mais cedo e gerou uma resposta muito positiva do público. Em 5 de agosto, entra no ar o Fantástico, a mais conhecida revista eletrônica da nossa língua. Suas aberturas ficaram para sempre na memória de quem viu. O show da vida é fantástico, a idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Em 74, a Tupi vive um excelente momento. Além disso, a partir de 1º de agosto daquele ano, não é bem essa data, mas foi nesse ano, não tem uma data certa, todo o seu horário nobre passou a ser a cores, incluindo as novelas O Machão e Os Inocentes. Você sabe onde a minha mãe está? Sei. Então, vamos levar as flores? O que você acha, hein, Juliana? Ela gosta de flor. Gosta. A Barba Azul, de Ivani Ribeiro, marcaria a uniformização dos capítulos de novela Brasil afora. A Tupi, ela usava um link da Embratel para gerar esses capítulos para as afiliadas e emissoras próprias pelo Brasil afora. Tanto as novelas da Tupi quanto da Globo eram exibidas com muito atraso Brasil afora. Por exemplo, a novela estreia hoje no Rio, segunda-feira. Daqui a 2 dias estreia em São Paulo. E a partir daí, as fitas iam sendo repassadas às afiliadas e emissoras próprias mais próximas. A Globo ia fazer o mesmo naquele ano com o Rebu. Aconteceu uma desgraça, doutor. Aconteceu o quê? Silvia está morta. O Rebu, a vida de cada um, a culpa de todos. Porém, algumas afiliadas não tinham acesso a esse link. Quer dizer, acesso tinham, não tinham, era condição de gravar. E mesmo depois do Rebu, algumas afiliadas, as mais distantes, por exemplo, a TV Ajuricaba em Manaus, a TV Guajará em Belém, exibiam os capítulos muito atrasados. Naquela época, a tarde inteira era preenchida com programação local. Um exemplo disso é o Som 4 da TV Aratu. Quantos anos você tem e de onde é que você veio? Eu tenho 15 anos e vim de Fortaleza. Você já cantava? Já desde 7 anos de idade. E como é que foi com esse comecinho de sua carreira? Bem, eu comecei a cantar em festinhas de crianças, entende? E só à noite se formava a rede.
Era basicamente a tarde inteira local e de noite eram exibidas novelas, programas de auditório, assim, rede entre muitas aspas. Isso aí perdurou até pelo menos começo dos anos 80. A emissora nesse período emplacou mais alguns sucessos, como por exemplo, a primeira versão de A Viagem. César. Me leva com você. Que ganhou o remake em 94. Sim, A Viagem também é um remake. O que foi? O que foi, Estela? Estela, pelo amor de Deus, Estela, o que é? Fala comigo, fala. Dina. Oh, minha irmã. Além de ter contratado Hebe Camargo. Agora você voltou pra televisão, eu fiquei eufórica quando soube disso, aqui na Rede Tupi de televisão. Eu nunca saí. Como tudo que é bom acaba, essa boa fase da Tupi durou até 77. Em 9 de setembro daquele ano, a TV Gaúcha realiza o primeiro debate político da história da nossa televisão. Os oponentes eram 2 candidatos ao Senado e foi realizado exatamente nos moldes dos debates de hoje. 24 de dezembro marcaria o começo de uma tradição da nossa televisão. Naquele dia, estreou o Roberto Carlos Especial. Em 14 de abril de 75, estrearia a novela Gabriela, para comemorar os 10 anos de Rede Globo. Gabriela foi a primeira superprodução da emissora. Em maio, a Globo inaugura mais um horário de novelas, o das 6. A intenção era que, nesse horário, a emissora produzisse obras da literatura brasileira em formato de novela. A partir dos anos 80, passou a abrigar também obras originais e contemporâneas. Eu me vejo no direito, Dr. Camargo, de lhe perguntar o que significam essas palavras. Seu irmão era uma alma nobre. Conheci-o de perto. Não gostaria que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro? Talvez. Por que não nos tranquiliza logo o espírito? Por que não fala claramente? Desculpe, eu não posso dizer nada. Em agosto, Roque Santeiro estava pronta para estrear, mas acabou sendo censurada. O motivo? Achincalha à moral e aos bons costumes. Seria a primeira novela das 8 a cores. Só foi produzida mesmo em 85, 10 anos depois. Mas ela ia ter que valorizar as terras de alguém, não ia? Não, então que valorize as minhas terras, porque eu que faria a ideia. Tô certo ou tô errado? Pra mim, você tá sempre certo, cachorrinho. Não me chama de cachorrinho na frente dos criados. Não só Roque Santeiro, mas qualquer novela daquela época sofreu com a ação da censura, qualquer novela mesmo. Fogo sobre Terra, por exemplo, era uma crítica à construção da usina de Itaipu e acabou sendo completamente desfigurada. 2 Vidas era uma crítica à obra do metrô no Rio. A novela tinha esse nome porque iria mostrar a vida dos moradores antes e depois das obras do metrô. Esta rua vai desaparecer para dar lugar às obras do metrô. E agora vamos ter que sair, mas não importa. Seja onde for, a ambas continua a mesma. Até mesmo problemas familiares incomodavam a censura. Em Pecado Capital, uma cena onde a personagem Vilma declamava O Pequeno Príncipe, depois de uma crise nervosa, acabou sendo cortada. Filhinha, pelo amor de Deus, você não pode vir aqui sozinha. Ai, mas foi tão bom, Bar. Poxa, mas como foi bom, foi tão bom. Eu tive coragem, eu enfrentei. Eu não sinto mais medo também. Não tem mais? Até com Escravizaura, a censura implicou não podia falar escravo. 27 de setembro marca o começo da televisão em Alagoas. Naquele dia, entrava no ar a TV Gazeta Canal 7, afiliada à Rede Globo. E 25 de outubro,
morria Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi morto nos porões do Dom Ecod, em São Paulo. Por muitos e muitos anos consideraram a hipótese de que ele tinha sido assassinado, mas depois consideraram que foi assassinado pela ditadura. Em novembro daquele ano, entra no ar em caráter experimental a TVE Canal 2 do Rio, ocupando o canal que era da TV Excelsior. A emissora iniciaria suas atividades regulares em abril do ano seguinte. A novela O Grito, no ar de outubro do ano anterior, estava sendo muito mal vista pelos telespectadores, especialmente em São Paulo, que era onde a novela se passava. Dona Doroteia, que é? Estava dormindo? Eu dormi mal essa noite. No meu prédio, uma criança débil mental que não deixa ninguém descansar. É um horror. Não deixa dormir como? Solta gritos horríveis durante a noite. No Rio, um menino deficiente quase é expulso do seu prédio por influência da novela. Se todos podem ouvir os gritos da cidade, os barulhos que ela faz, por que não ouvir os gritos dos outros? Por que eu não haveria de roubar o interceptador? Estavam querendo cometer uma injustiça comigo. E depois, Dr. Sérgio, para defender o meu filho, eu seria capaz de muito mais. O Grito tinha esse nome porque o filho da Glória Menezes na novela tinha uma doença que fazia ele dar gritos horríveis durante a noite, incomodando todos os condôminos. No último capítulo, em abril de 76, o menino morre. O Grito, pra mim, é a novela mais sombria da televisão brasileira. Tem o final mais triste que eu já vi numa novela. É uma novela pesadíssima. Por pressões políticas, a Globo é obrigada a rescindir o contrato com a TV Iguaçu e TV Tibagi, no Paraná. As duas televisões viveriam à base de filmes por cerca de 2 anos. A TV Paranaense de Curitiba e a TV Cultura de Maringá entraram no lugar. No começo de março acontece uma revolução visual na Rede Globo. A emissora muda sua marca e se torna número 1 em programação visual em nosso país. A marca, criada em 76, serve de base até hoje, com algumas alterações ao longo dos anos. Especial. Casos policiais verdadeiros. Vem aí mais um campeão de audiência. A chegada de Hans Donner pôs fim ao visual antiquado que a emissora tinha antes de 76. Nessa segunda metade dos anos 70, entre suas criações para a Globo, se destacariam as sofisticadas vinhetas interprogramas. Vem aí mais um campeão de audiência. As aberturas das novelas como Locomotivas, Dancing Days e Sinal de Alerta. As vinhetas dos programas humorísticos. E as aberturas das sessões de filmes. Em 14 de maio daquele ano, entrava no ar a TVS Canal 11 do Rio de Janeiro. Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração, vamos simplesmente começar os nossos trabalhos. Sim, o SBT não começou em São Paulo, ele começou aqui no Rio. Silvio Santos, prestes a sair da Globo, inaugura o seu próprio canal de televisão. Apesar da concessão e da geração serem no Rio, os estúdios eram em São Paulo. Vai entender, Silvio Santos. Silvio, deixando a Globo depois de 11 anos, vai para Tupi, onde apresentaria seu programa dominical pelos próximos 4 anos. Programa esse que também é exibido pela TVS e a TV Record de São Paulo. Ali começaria o calvário global aos domingos. A Globo sofreu por 13 anos para encontrar
uma atração que desce audiência no domingo. Foram 13 anos de derrota para Silvio Santos. Em junho, um grave incêndio atinge a Globo no Jardim Botânico. Nesse incêndio, o sofisticado parque técnico da emissora acabou queimado e algumas novelas acabaram se perdendo. E apesar dos estragos, a Rede Globo ficou apenas alguns minutos fora do ar, pois imediatamente as imagens passaram a ser geradas de São Paulo. A jornalista Alice Maria viajou às pressas para a capital paulista para garantir que o Jornal Nacional daquela noite fosse transmitido sem qualquer problema. Eu vi uma fumaça enorme lá de fora, eu subi. Então eu subi na volume de maquiagem e comecei a olhar do lado de fora, vi as pessoas atirando, 2, 3 rapazes atirando do segundo andar. E outro rapaz que suscitou de incêndio, tentando subir por uma escada. E quando eu vi aquilo, foi um pânico, né? Saí, gente, é fogo. Aí saí correndo. Quando eu estava na porta da rua, que já começava um negócio, sabe, um tumulto, eu vi que as pessoas que estavam comigo não acreditavam ainda em mim. 11 de outubro marcaria a estreia de Escrava Isaura. A novela foi sucesso não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo que ela passou. Você está acostumado com esse tipo de trabalho? O senhor sabe que não. Assim como sei que deve cumprir as minhas ordens. Tire minhas botas! Por muitos anos foi a mais exportada da história da Globo, parando guerras, cancelando racionamentos de energia e mexendo com o planeta. Goodness, she's too clever for me. Despedida de Casado, que estrearia no dia 4 de janeiro de 77, foi censurada. Como o próprio nome já diz, abordaria o divórcio. Naquela época era muito mal visto. E olha que ela chegou a ser aprovada. Mas depois foi considerada uma afronta à família e aos bons costumes. Olha, você sabe que depois, pensando melhor, achei que não foi um bom conselho. Por quê? Sei lá, Lídia. Eu não quero ficar imaginando coisas. Não sei, acho que depois ficaria muito pior pra você, não? Pior do que está, Estela. Assim como está é que eu não aguento mais. Já ultrapassou todos os limites. Eu não tenho mais forças para lutar. Se você soubesse as humilhações que eu tenho passado. O curioso é que a lei do divórcio foi aprovada naquele mesmo ano de 77. Esse ano ainda ficaria marcado como o fim da televisão preto e branco no Brasil. Locomotivas na Globo e Cinderela 77 na Tupi colocaram o Brasil definitivamente na era das emissões regulares de TV colorida. Cassandra e Bárbara, minhas irmãzinhas, que saudade de vocês. Mas, Cinderela, o que é que você traz nessa cestinha? São apenas morangos silvestres. Ah, não sei. Será que eu posso experimentar um? Claro que pode. Fique com todos, divida com Bárbara. Não acredite nela, a Cassandra é falsa. Ela vai comer todos e não vai me dar nenhuma. No dia 7 de março, estrearia a versão mais famosa, a versão que fez mais sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um elenco absolutamente inesquecível. Fez parte da série que ficou no ar até 86. Não conta o que está acontecendo com você assim! Ah, Emília, eu não tô mais de mal com... Nem eu tô mais de mal com você agora. Tem um negócio, você não pode mais fazer a gente de bobo, tá? No dia 13 de março, após muitas derrotas para Tupi... Pedido a fazer, faça-o agora! Faça! Meia volta, vou ver! A Globo estrearia Os Trapalhões. Estes vindos da TV Tupi, como eu já disse. Na Globo, os Trapalhões se firmaram definitivamente e ficaram quase 20 anos no ar. Escuta aqui, e a tia. Aquela sua tia que sofreu desastre. Ah, minha tia? Arrebentou a cara toda. Ah, fez plástica. Ela arrebentou o nariz pra cima. Arrebentou o nariz pra cima? Agora quando chove cai água dentro. Ah, é? Em abril, a extinta TV Rio Canal 13. Desde o fim dos anos 60, não estava em boas condições e isso tudo só piorou depois de 72. O Canal 13 estava sucateado e ultrapassado se formos comparar com as outras concorrentes. Triste fim de um canal que já foi líder de audiência. Abril também marcaria a estreia do Bom Dia São Paulo, o primeiro jornal matutino brasileiro. 6 anos depois, iriam surgir o Bom Dia Rio e o Bom Dia Brasil. O dia amanhece com tempo instável, que vale dizer que vem chuva. Não muita, mas vem.
A temperatura começa subindo, mas vai cair no fim da tarde e mais ainda de noitinha. Setembro marcaria o começo de uma nova fase para a TV Bandeirantes. Apesar de ela já ter a TV Vila Rica em Belo Horizonte e a Rede Amazônica no norte do país, foi com a inauguração da TV Guanabara, Canal 7, no Rio, que ela se firmou definitivamente como a terceira rede de televisão brasileira. Em outubro daquele ano, estrearia o Vox Populi na TV Cultura de São Paulo. Por ele já passaram nomes como Elis Regina, Chacrinha, etc. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Na novela O Astro é exibida a primeira cena de nu masculino na TV brasileira. Tony Ramos sai de casa sem um pertence dos pais no corpo. Márcio! Doutor Márcio! Aliás, O Astro foi o maior sucesso popular, depois de um começo bastante complicado. A novela chegou a registrar 98 pontos de Ibope e chegou a superar a audiência da Copa de 78. Não é possível. Você aqui. Estou tão espantada como você. Se eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos, eu também não acreditaria. A Tupi também se destaca com o mega sucesso de O Profeta, principalmente em São Paulo. Em Belo Horizonte também, onde chega a 50, 60 pontos. O Profeta terminou em abril de 78. Se você quer se destruir, tudo bem, é teu direito. Faz isso, agora se destrói sozinha. Vai pro teu quarto, com as tuas forças, com o teu complexo. Mas vai sozinha. Esse direito as outras pessoas dão pra você. Sozinha! Com as tuas angústias, com o teu fracasso. Mas vai sozinha. Agora, a hora que você se veste assim, você começa a agredir aos outros aí vem um sinal vermelho pra você e diz assim, para, Carola, é proibido ultrapassar este sinal. É proibido fazer isso. Dancing Day substituiu o Astro em julho daquele ano e conseguiu manter os altos índices do Ibope. A novela trouxe a disco music pro Brasil e fez os figurinos dos personagens caírem no gosto popular. A Melurex virou uma febre. Teu cabelinho tá meio seco, viu, Yolanda? Por que você não faz uma massagem com rena, hein? Uma coisa assim. Você sabe que eu já estive lá no Copa, lá no Salão do Copa, tão baratinho aquele lugar, viu? Quer dizer, não é nenhum assim, carretá, né? Que tem um andar todo só pra massagem, mas tá muito engraçadinho. Acho que você devia ir, viu? Em 25 de julho, entrava no ar a primeira emissora de televisão do interior do Rio, a TV Sul Fluminense, Canal 8 de Barra Mansa, afiliada à Rede Bandeirantes. Mais de 200 motociclistas são esperados amanhã em Valença para a segunda trilha ecológica. A competição começa ao meio-dia na chácara Perinópolis. E o Cine 9 de Abril, em Volta Redonda, deve receber, neste domingo, cerca de 2.000 pessoas para assistir o concerto natalino apresentado pela Banda de Concerto da Febre e o Coro Infanto Juvenil de Volta Redonda. O evento começa às 5 da tarde. A entrada é franca. A Tupi, já em uma situação debilitada, sofre um incêndio em setembro daquele ano. A emissora havia comprado novos equipamentos para concorrer de igual para igual com a Globo. Jornalismo, uma programação feita com carinho, só para você. Esse programa é considerado impróprio para menores de 12 anos. Em março de 79, entra no ar a TV Guaíba, Canal 2 de Porto Alegre. Uma emissora independente. Em plena época de expansão das redes, a Guaíba veio para se firmar como uma televisão regional e comunitária. TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração. Também nesse ano a Globo começa a regionalizar os seus jornais. Em 2 de abril daquele ano, estreava o Jornal das 7, produzido localmente em cada emissora. Horário de um dos acidentes mais trágicos da cidade. Pelo terceiro dia consecutivo, faltou quórum na Assembleia Mineira. Começam os preparativos para o plantio da soja. Confiança do futuro prefeito
e as incertezas do Londrina Esporte Clube. Antes disso, havia um bloco local no Jornal Nacional e um no Jornal Hoje. Esse bloco no Jornal Hoje continuou até 83. Veja daqui a pouco no Jornal das 7, após os comerciais. A Globo também acaba com o horário das 10 para dar lugar às séries brasileiras. Plantão de Polícia, a primeira versão de Carga Pesada e Malu Mulher, que até hoje é lembrada. Malu, Valdomiro Pena, Pedro e Bino. Eles vivem a nossa realidade. E a carga que está apodrecendo toda lá fora, uma pá de tonelada, não pode ficar apodrecendo lá. Pedro, a ordem é falar firme. Naquela tarde ele me telefonou. Disse que estava a zero, me pediu 500 cruzeiros emprestados. Então eu combinei com ele um encontro à noite no restaurante. Não quero que ela fique igual a você, sempre esperando o papai. Você, que já me disse uma vez que nem sabe se já teve prazer. Nem sabe. Malu, aliás, ganhou vários prêmios enquanto esteve no ar. A série abordou temas muito espinhosos para a época. O meu pai me mata, Malu, ele me mata. Ele não pode saber, ninguém pode saber. Eu não posso ter esse filho. O que eu faço, Malu? Na Tupi, já agonizante, tem a estreia de Gaivotas, novela elogiadíssima pela crítica. Eu fiz uma pergunta. Por que Daniel mataria Henrique se era seu credor? Nesses casos, quem costuma matar é o devedor, não o credor. Para ficar com a minha casa. Foi por isso que ele matou, eu tenho certeza. Como assim? Henrique tinha meios de pagar a hipoteca, eu não. Seu marido ia pagar a dívida no tempo certo? Claro, assim que voltássemos a São Paulo. Também se destaca o jornalístico Abertura. A proposta do programa era discutir com a participação do público questões relacionadas à abertura política. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. A Rede Bandeirantes vive o seu primeiro auge. A emissora estreou em abril a novela Cara a Cara, com Fernanda Montenegro no elenco. Vambora pra descolar um cafezinho! A emissora aproveitou a situação da Tupi e levou vários artistas de lá. Cara a Cara, o elenco de todas as novelas reunido em uma só novela. Nesta segunda-feira estreia Cara a Cara, de Vicente. A Bandeirantes ainda viria estrear outras novelas, como O Todo-Poderoso, e os sucessos Cavalo Amarelo com Dercy Gonçalves. Casipim tá muito carregada, porque hoje botam nas encruzilhadas vela, bota cachaça, bota charuto, pra abrir os caminhos das enfias, viu, minha filha? O Meu Pé de Laranja Lima. Soltou bombinha dentro da igreja. Assustou todo mundo. Zezé. Totoca, nunca mais te conto nada. Bombinha na igreja, Zezé, mas que pecado, menino. Porém, o auge do seu núcleo de dramaturgia ainda viria com Os Imigrantes. Vamos mandar fazer isso o mais depressa possível. E vamos dar também uma festa em regozijo pela sua volta. Não. Não, Isabel, nada de festa. Não se esqueçam, vocês tudo, de que o país agora está em guerra e não se sabe o que pode acontecer daqui para frente. E O Ninho da Serpente, essa última elogiadíssima pela crítica. Que no prazo de 2 anos contados de meu falecimento, venha a contrair núpcias com meu enfermeiro Mateus, herdeiro instituído na cláusula anterior. Ele vai ver só se ele consegue o que quer. Disse, Lívia? Nada, Gabi. Fora as novelas, a emissora ainda tinha um elenco fortíssimo. Nomes como Chacrinha e Hebe, por exemplo. Um enlaçado a menos. Porque nesse horário, domingo, 20 horas, a Rede Bandeirantes
passavam um filme. Às vezes até bonzinho, mas na maioria das vezes, filmes velhos, antigos. Velho por velho, vamos estar com a velhinha brasileira, né? No próximo episódio, o começo das transmissões via satélite, a falência da TV Tupi e o surgimento de 2 novas redes que mudariam o cenário nacional. Eu espero você. Até lá. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui, atentos aos acontecimentos da aldeia global, preparando as emoções que são a vida do povo, a alma da cidade. Até amanhã, na certeza de um novo tempo, tempo de comunicação, fazendo o homem livre no universo sem fronteiras. Até amanhã.